Mais de 815 milhões de pessoas no mundo passam fome. Uma realidade que as Nações Unidas querem alterar até ao ano 2030. Erradicar a fome no mundo exige, entre outras medidas, garantir acesso de alimentos para todos, promover uma agricultura sustentável, reduzir o desperdício e proteger os mais vulneráveis. Ou seja, é necessário transformar os sistemas alimentares e adotar práticas sustentáveis e conscientes. Este mês, a intenção do Papa é por uma alimentação para todos. Eu sou o irmão José Silva Almeida, jesuíta, trabalho na RMOP e tenho comigo, da Praça de Pedro, neste podcast da RMOP, o Padre Luís Ferreira do Amaral, também jesuíta, fomos companheiros durante muito tempo na formação, atualmente é o pároco da paróquia São Francisco Xavier da Caparica e conhece bem a realidade da fome em África e por isso decidiu desenvolver aqui no Pragal um projeto piloto de produção intensiva de hortícolas, em conjunto com a criação de peixe com recurso a métodos sustentáveis. Padre Luís Amaral, vou tratar por Luís, dada a nossa proximidade, já nos conhecemos. Antes de mais, um grande obrigado, muita gratidão por teres aceitado este nosso convite. Eu que agradeço. Explica o projeto e a origem deste projeto. Como é que tudo isto nasceu? Ok, então este é um projeto de aquaponia. Eu estive há alguns anos em campos de refugiados a trabalhar em África, onde de facto a alimentação é um problema, e surgiu a hipótese de lançar este projeto piloto, que tanto quanto sei, pelo menos em Portugal não existe, de aquaponia num contentor, de preparar um sistema que produza alimentação, quer de hortícolas, quer de peixe também, e que possa ser colocado em qualquer sítio. O que é a aquaponia? A aquaponia mistura ou junta dois conceitos diferentes. Um é a aquacultura, que é a criação de peixes em recintos fechados para alimentação, com hidroponia, que é o crescimento de plantas em meios aquáticos. Ao contrário do que eu pensava e do que muita gente pensa, as plantas não precisam propriamente da terra, precisam sim dos nutrientes. Então, estando colocados em meio aquático, crescem com esses nutrientes e crescem até mais depressa. Então, juntando a aquacultura com a hidroponia, é uma simbiose entre peixes e plantas, porque os peixes fornecem os nutrientes necessários às plantas e as plantas purificam a água dos peixes. Mas esse projeto tem uma estrutura, imagino. Que estrutura é essa? Tem uma estrutura de Uma estrutura, dentro uma do casa, dentro de casa, fora de casa? dentro de um contentor. A ideia, sim, a aquaponia já existe em vários sítios. A ideia que é, o que estava a dizer que é novo, não é propriamente o conceito da aquaponia, que esse existe há milhares de anos até, é ser a aquaponia num contentor. Portanto, preparar todo o sistema num contentor que seja quase totalmente autónomo e que seja transportável para outro lugar. Pode ser assemblado, pode ser preparado num sítio e ser levado por um porta-contentores para os locais, para um local onde seja mais necessário. Então é aqui o tal contentor, Super Horta. Sim. Bem-vindo. Durante vários anos trabalhaste em África como jesuíta e até antes de ser jesuíta. De alguma maneira pode-se dizer que o germe desta ideia, deste projeto, foi a partir deste teu conhecimento daquela realidade? Ou seja, essa realidade com a qual tu viveste como missionário, digamos, provocou também em ti um desejo maior de pôr em prática isto? Sem dúvida alguma, foi aí que nasceu até a ideia. A ideia não é propriamente minha, é do António Ferreira, que nos conhecemos, ele mora em Aveiro, conhecemos no Porto, e sabendo ele que eu tinha estado em campos de refugiados, onde de facto testemunhei isso, que a alimentação é um problema muito sério. Estão a lembrar, por exemplo, do campo onde eu estive mais tempo, em Kakuma, no norte do Quénia, vinham de cada 15 dias, de 15 em 15 dias, um comboio de caminhões a trazer alimentação, 1200 km para cima, 1200 km para baixo, para trazer alimentação. Portanto, podemos imaginar em termos de gastos e também de danos para o meio ambiente, o que é que isso provoca. Daí esta ideia de poder, tanto quanto possível, ou pelo menos uma parte da alimentação, ser produzida localmente. E com um contentor destes, ou com vários contentores destes, de aquaponia, pelo menos uma parte do problema estaria mitigado. Ou seja, é execuível em qualquer parte do planeta. Em qualquer parte do mundo. Uma das grandes vantagens, onde eu estive, como estava a dizer, em Kakuma, no norte do Quênia, é um sítio desértico, onde a água é um bem muito escasso. Portanto, uma das várias vantagens que o sistema da aquaponia tem é que a água circula. Portanto, não se tem que carregar e introduzir água nova,
porque a única água que se perde é aquela que as plantas precisam para crescer. De certa maneira, as plantas bebem água e uma pouca que se perde para a evaporação. Portanto, a água entre os tanques dos peixes e das plantas está sempre a circular e não é deitada fora, como grande parte da água é deitada fora, quando regamos, por exemplo, numa horta. Então aqui estão os peixes a ser alimentados. Aquela é carpa. Sim, carpa. A carpa é que se come, outro tipo de peixe não é para comer, é para ajudar ao sistema só. E esta água é sempre a mesma. A água que não está a dizer, a água circula, está sempre a circular, para cima e para baixo. Quantas vezes dás comida por dia aos peixes? Uma vez por dia, mas eles aguentam um dia ou até vários dias, se for preciso, sem comer. Peixe, bem? Tem 100 e tal peixes aqui neste tanque. Então aqui estamos a experimentar agora, quase pela primeira vez, morangos, são plantação de morangos, está a crescer até bastante bem, quer num andar, quer no outro. Estás a ver aqui, não estamos a usar atualmente toda a eliminação, não estamos a precisar toda. A água circula, a água dos peixes circula por aqui, está em permanente circulação. Portanto, a iluminação é só onde estão as plantas. É só onde estão as plantas para consumir menos recursos. Não há terra, certamente. Então, como dizia, aqui não tem terra, as plantas alimentam-se apenas dos nutrientes, passam para esta água, uma água rica de nutrientes que vem dos peixes. Tudo isto é controlado remotamente, sem não ser dedicado. Portanto, toda esta tecnologia, estás a ver aqui o tablet, podemos controlar quer aqui diretamente, quer à distância de 1 km ou de 1000 km através da internet. Há quanto tempo está a ser desenvolvido em Portugal? E que recursos, sejam financeiros, humanos, ou seja, implicam um projeto destes? Então, o projeto foi lançado, posso aproveitar aqui, se calhar, para agradecer à Fundação EDP e à Fundação Auchan, que permitiram a implementação deste projeto, que é um projeto piloto, e foi implementado há cerca de 1 ano e meio. Portanto, a nossa ideia seria ter o projeto durante cerca de 2 anos a funcionar, para ver que tipo de problemas é que dá, para ver também da execuibilidade. Alguns problemas já tivemos e, por um lado, ainda bem, fomos aprendendo com isso e pronto, está a ser implementado há 1 ano e meio. Dentro de 6 meses, se Deus quiser, terminamos esta fase de projeto piloto e então, eventualmente, poderá ser implementado noutros sítios. Qual é a diferença? Já explicaste um bocadinho, portanto, a diferença entre este processo de produção e o mais tradicional é só a ausência de terra, digamos, ou há algumas diferenças em termos da produção? Há mais, neste processo de produção, alguns elementos mais diferenciadores? Tem uma série de vantagens, desde logo, como eu disse, porque nem todos os terrenos são agrícolas, portanto, este tipo de solução pode ser implementada localmente. Pode ser implementada no local onde vai ser consumido, não se tem que estar a fazer o transporte. E depois tem a grande poupança da água, que eu estava a dizer, e é um sistema perfeitamente biológico, não tem fertilizantes, não tem pesticidas, portanto, muito mais amigo do ambiente. A única coisa que se tem que introduzir é a ração para os peixes, um pouco de água, como estava a dizer, perdida para a evaporação e para as plantas, e às vezes um pouco de ferro ou de algo para regular o pH, mas em quantidades muito pouco significativas. Portanto, é um sistema que consome muito poucos recursos localmente e, sobretudo, como estou a dizer, amigo do ambiente. E estes produtos cultivados respeitam a sazonalidade, os ciclos naturais da terra, ou o sistema permite produzir fora do tempo natural? Pode permitir quer uma coisa, quer outra. Portanto, podemos respeitar a sazonalidade, os ritmos da terra, mas dentro do contentor ou também fora temos iluminação artificial e podemos prolongar o número de horas que as plantas podem fazer a fotossíntese. E, portanto, a produção pode ser aumentada ou reduzida conforme as necessidades. Aqui temos também a limitação ou eventual limitação da eletricidade, mas também o contentor tem autonomia elétrica, ou pelo menos estamos a trabalhar para isso, tem painéis solares e, portanto, a energia armazenada numa bateria. Portanto, podemos ter iluminação mais do que o número de horas, pelo menos no inverno, para que as plantas possam produzir mais depressa ainda. Ou seja, produzir fora da época não é um problema. Não é um problema de todo. E dentro do contentor, se for o caso, estou a pensar onde eu estive, em África, baixas temperaturas, não é assim tão grave, mas não é assim um problema, mas altas temperaturas sim. Luís, cá em cima não tens luz. Não, decidimos não pôr luz, poderia ter para estar iluminado durante a noite, mas aqui, neste momento, pelo menos, tem apenas aproveita apenas a luz solar, luz natural. Aqui painéis, certo?
Painéis Sim, solares. painéis solares aqui e painéis solares aqui em cima. A ideia é ter a autonomia energética total. Tem aqui um cabo elétrico, portanto não tem gerador cá, vem de fora a eletricidade. Sim, por ser um projeto piloto, ainda tem alguma parte da alimentação elétrica que vem de fora. Estamos à procura da autonomia total, mas temos a alimentação ainda da rede e no futuro queremos desligar. Por outro lado, estás a ver aqui tem estas tábuas. Sim. Toda a chuva que cai é aproveitada para estes tanques, para água, pouca água que se perde, mas ainda é alguma, a pouca água que se perde é, pelos peixes e pelas plantas, é aproveitada daqui da água da chuva. Fantástico. Luís, como é que se equilibra a tecnologia e o respeito pelos ritmos da Terra? O respeito pela natureza, eu penso que eu sou um bocado suspeito para falar, mas penso que este projeto, a ideia é respeitar exatamente quer uma coisa, quer outra, estar a respeitar os ritmos da Terra e as necessidades ecológicas com a tecnologia que temos ao nosso dispor. Portanto, não é para exaurir, não é para extrair a Terra ao custo dela, ao custo de anos na Terra, mas pelo contrário, é para respeitar todos os equilíbrios naturais que temos. Luís, e outra pergunta que eu gostava de te fazer para nos ajudar a compreender ainda mais profundamente não só o projeto, mas também da virtualidade dele, da luz que pode ser até enfim, exatamente para combater a carência de alimentos. A origem das sementes, ou seja, as sementes usadas, portanto, imagino que aquilo não tem terra, mas tem sementes. As sementes usadas, de onde vêm? Eh, Há uma aposta nas sementes locais e adaptadas ao contexto nosso, que estamos aqui, onde o sistema é instalado, ou não dá todo tipo de plantas, imagino de hortícola, não é? Como disse, de facto, este é um projeto piloto e estamos a experimentar várias coisas. Eu próprio e quem trabalha no projeto, nenhum de nós tinha experiência nisto. Portanto, e, por outro lado, é um projeto piloto, estamos a experimentar o que é que funciona melhor, quer a nível de peixe, quer a nível também de hortícolas. Claramente, o mais rápido de produzir são as alfaces, crescem muito rápido. Uma estimativa assim ainda por alto, mas no espaço de um contentor, portanto, uma área relativamente pequena, podemos chegar a ter cerca de 300 alfaces por mês a serem produzidas e, como digo, com gastos muito pequenos. Mas estamos a experimentar outro tipo de hortícolas. Tomate, experimentámos, pelo menos aquele tomate cherry não correu muito bem. Estamos a experimentar morango, espinafres, enfim, uma série de outro tipo de hortícolas a ver o que é que funciona melhor. Se bem que talvez noutros sítios o tipo de plantas, o tipo de hortícolas possa ser diferente. Temos de sempre ter as sementes ou as plantas pequeninas para que depois possam crescer. E quanto aos peixes, aqui o que temos atualmente são carpas que estão a crescer. Obviamente crescem mais devagar do que as hortícolas, mas serão também para a alimentação. Uma estimativa que estava a fazer ainda hoje é que, se o projeto estiver a funcionar em cada contentor, podemos eventualmente ter uma carpa, quando estiver maduro, ter uma carpa para a alimentação por semana. Portanto, em termos de produção, um pouco mais lento que hortícolas, como é natural, mas é algo significativo também, me parece, de um só contentor. Luís, aqui pelo menos temos alface e outra coisa que será. Temos alface e várias outras coisas. Espinafres ali, porque a folha é grossa. Sim, E tem depois espinafres também. Isto parece-me que não é griel, uma coisa parecida com a griel. Sim. Seja como for, o sistema aqui, por exemplo, a água aqui só tem os subsídios. Estás a ver, tens estas calhas hidropónicas, exatamente são preparadas para isto, e tens água que sempre aqui a circular. Tendo em conta a necessidade de reduzir o consumo de proteína animal, porque este projeto, agora acabaste de falar uma coisa interessante, que este projeto é hortícola especialmente, mas também tem carpas, quer dizer, também tem animal. Portanto, tendo em conta esta necessidade vindo do mundo que temos, contemporâneo, de reduzir o consumo de proteína animal, este projeto dá primazia às leguminosas, certo? Ou a outros alimentos ricos em proteína vegetal? Há outros ou é mais esse tipo de hortícolas que tu falaste? Esse, como estava a dizer, é o mais fácil, do que cresce mais rápido e, de facto, é o que pode produzir em maior quantidade neste projeto como este de aquaponia. Mas temos também a proteína animal, pelo menos de peixe, que é saudável e será necessária também. Como estava a dizer no início, não temos ilusão. Um projeto como este não pode resolver totalmente os problemas de alimentação, por exemplo, num campo de refugiados ou num sítio, por exemplo, um ambiente de catástrofe, onde seja necessária a alimentação local, mas poderá mitigar esse problema e poderá, como estou a dizer, produzir localmente alimentação fresca. Podemos dizer que este projeto, enfim, com uma certa quantidade de produção, pode incentivar as escolhas mais saudáveis de alimentares?
Sem dúvida, sobretudo ao preço que é produzida esta alimentação, a facilidade com que as pessoas possam ter acesso a esta alimentação, que é saudável, sem dúvida que pode ajudar a que a alimentação das pessoas que tenham um sistema como este disponível seja mais saudável. Uma curiosidade, Luís, nós estamos num contexto de paróquia, numa paróquia num bairro. Este projeto está a nascer aqui num contexto muito particular, que não é, enfim, que é este contexto, o Pragal, e este contexto aqui da Margem Sul, onde temos a nossa paróquia. Hum, a minha pergunta é, estas, esta pequena produção, porque imagino que está no início, não há de ser uma produção muito industrial, mas esta pequena produção, até porque é só um contentor, qual é a finalidade destes artículos que já vão, digamos, vão começando a aparecer e a crescerem? O que é que vocês, depois o que é que fazem com isso? Oferecem, vendem? Exatamente, estamos num bairro onde infelizmente tem algumas carências sociais e onde já havia e continua a haver desde há muitos anos alguma ajuda de tipo alimentar que a paróquia distribui através do seu serviço de apoio fraterno. Então toda a produção praticamente que tem sido feita, que tem resultado deste nosso contentor, o nosso projeto Super Horta, tem sido canalizada para quem precisa, para estas pessoas que têm necessidades alimentares. E como estávamos a falar há pouco, Zé, é alimentação saudável que tem sido fornecida às pessoas. Já assinaste um bocadinho, Luís, na questão da tua experiência em África, por refugiados, mas eu ainda gostava de, enfim, se podias enfim, falar um bocadinho mais a partir da tua experiência do terreno, e que foram vários anos no JRS, Serviço de Ajuda aos Refugiados e não só, a aplicação prática no caso dos refugiados e, de facto, qual é o tamanho aí, não só para produzir, para alimentar, fazendo face à carência alimentar, mas também ali há desperdício, pergunto, e se sim, qual é o cenário, como um campo de refugiados, nesse cenário, numa zona desértica, por exemplo, esta adaptação, um projeto deste tem sentido e tem viabilidade? Foi pensada sobretudo como, para um cenário como um campo de refugiados. E, portanto, onde é um local que acho que dificilmente se pode dizer que haja desperdício num campo de refugiados. Há muita carência. O desperdício que poderíamos falar seria aquele que eu fiz referência do transporte, da alimentação, do transporte de centenas ou de milhares de quilómetros de um lado para o outro. Neste mês de maio, o nosso Papa Leão pede que rezemos para que todos, desde os grandes produtores até aos pequenos consumidores, se comprometam, nos comprometamos a evitar o desperdício de alimentos e para que todos tenhamos ou tenham acesso a uma alimentação de qualidade. De que forma é que cada um de nós, para além de rezar, que já não é pouca coisa, podemos combater ou pode colaborar ativamente para esta intenção? Isto é, rezamos para que não haja fome, de facto, porque o mundo tem recursos que não precisa. De que forma é que nós podemos fazer escolhas conscientes, evitar o desperdício, de forma a que ainda podemos partilhar mais aquilo, não só o que somos, mas sobretudo neste caso, o que temos. Depois, de facto, estava a falar de campo de refugiados e contrapor isso com as nossas sociedades, onde tantas vezes há tanto desperdício que há algo que pode chocar. Também aqui no bairro? Aqui no bairro não diria tanto, mas Não, desculpa lá, eu pergunto porque eu estive em contextos na Amazónia, por exemplo, em contexto há uma, enfim, de pobreza também, e não é líquido, ou seja, não é óbvio que muitas vezes os que menos têm, que não desperdiçam tanto às vezes. sim, talvez, não sei, de desperdício por um lado e depois também por outro lado de comprar local, de comprar produtos locais e produtos da estação, em vez de estar a fazer a alimentação vir de outra parte do mundo, que tem, como sabemos, danos para o meio ambiente. Padre Luís, amigo Luís, agradeço a tua disponibilidade mais uma vez, agradecemos Muito a obrigado. Remop, da Praça de Pedro, esta colaboração connosco, para uma boa conversa sobre alimentação, equilíbrio, sustentabilidade e, sobretudo, a esperança e respeito pela criação e pela casa comum, que é a responsabilidade de todos cuidarmos. Antes de terminar, queria sugerir-vos a leitura da exortação apostólica do Papa Francisco, eh, Querida Amazónia, que é a exortação que o Papa Francisco faz após o concílio, o primeiro sínodo sobre a Amazónia, em 2019, que aborda exatamente questões da sustentabilidade, do respeito pelos recursos naturais, pela proteção dos mais vulneráveis. A este ponto deste nosso podcast da Praça de Pedro, resta-me agradecer e incentivar e pedir, e que eu também rezo, rezarmos todos para que não haja fome no mundo,
que é exatamente isto que o Santo Padre nos pede este mês, como intenção mensal.